Oi, estamos aqui de novo e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito ultimamente, principalmente sobre a comunhão, sobre o ir à igreja, enfim, a gente vai discorrendo aí essas reflexões e eu espero conseguir passar a mensagem, amém? Vamos nos basear primeiramente aí começar com Hebreus 10, 24 e 25. Diz o seguinte, na minha versão. Eu vou colocar uma outra versão aqui que eu gostei também, tá? Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Amém? Então, em vários lugares da Bíblia, que a Bíblia ela é completa, digamos assim, no sentido de que ela vai se completando no seu decorrer, você não pode simplesmente ler um pedaço e se apegar àquilo, mas você tem que estudá-la, se aprofundá-la, principalmente de coração aberto e pedindo a instrução do Espírito Santo. Se você ler a Bíblia por ler, vai ser só mais um livro, ok? Sem contar as suas interpretações, né? A Bíblia tem sua interpretação literal, ela tem sua interpretação espiritual, então não pode ser lida apenas como um livro qualquer. Um livro de história, um livro... Entende? Certo. Então, em alguns outros lugares da Bíblia, nós vamos ver outras referências sobre ajudar o próximo, sobre a comunhão, sobre amar o próximo, certo? Então, nós vemos muito essa ênfase. Por quê? Porque Deus não quer que vivamos sozinhos, solitários. Nós vemos, e isso não é uma coisa simplesmente que eu tô falando, mas se você for procurar psicólogos, se você for procurar simplesmente fatos, você vê que a solidão, ela não é uma solução. A solidão, ela não te traz paz. A solidão, eu estou falando, né? Então, é algo que na verdade ela vai te deixar só, obviamente, com ali os seus próprios pensamentos. Então você vai se basear somente no que você acha, no seu modo de ver, no seu jeito. E muitas vezes nós sabemos, aliás, como a própria Bíblia diz, o nosso coração, e como eu já vi até em algumas versões, às vezes quando fala de coração, que vocês sabem que tem o original, enfim, mas geralmente quando fala de coração está falando de mente, do racional, na verdade. Então sabemos que nosso coração é enganoso. Às vezes nós precisamos, de alguém de fora para esclarecer algo que está uma confusãozinha aqui na nossa cabeça. Então quando Deus ele nos manda fazer algo, acreditem e observem que é sempre para o nosso próprio bem. Ele não te manda fazer algo simplesmente você tem que fazer porque eu estou mandando, mas é para o seu próprio bem, para que você obedeça, para que você viva bem, para que você viva as promessas de Deus. Então, observe que quanto mais solitário você está, quanto mais você se fecha para o mundo, mais aquilo vai te fazendo mal, sabe? O silêncio, esse silêncio de se isolar, ao invés de trazer a paz, traz ainda mais aflição e agonia com seus próprios pensamentos. E às vezes também nós vamos alimentando, na verdade, aquilo de ruim que nós temos, porque todo ser humano é falho. Então nós acabamos nos privando de abrir os nossos olhos através da visão de uma outra pessoa mais esclarecida naquele momento. Então, um exemplo muito prático
e também mais recente. Vamos analisar, né, o resultado que teve a questão do isolamento nessa pandemia, né? Quantos casos de depressão, sabe? Pare um pouco para pensar no seu testemunho sobre esse período e também, se possível, ouça o testemunho de uma outra pessoa. Então, para dar mais ênfase ao que eu quero passar, vamos lá no versículo 24, que acabamos de ler. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem, certo? E tem outras referências também de convivência que não é bom, né, que seja apenas um, né, mas que sejam dois, para que quando um caia, o outro possa ir lá e levantar. Lá no princípio, Deus viu que Adão estava só e então fez a Eva. E então nisso você vê que Deus em nenhum momento Ele quer que nós sejamos sós. Deus em nenhum momento Ele quer que nós vivamos apenas daquilo que nós achamos do nosso eu, do nosso egocentrismo. Então, ele fala da comunhão até mesmo para tratar isso em nós, para tratar inúmeras coisas, na verdade. Quando nós vamos à igreja, quando nós simplesmente nos permitimos conviver em sociedade, obviamente que nós temos que ter os nossos filtros, obviamente que não é com todo mundo que a gente vai ter a mesma intimidade, a mesma proximidade, né? Vamos tratar com a racionalidade, certo? Nós não podemos ser 8 ou 80. A Bíblia também ela nos esclarece a viver num equilíbrio. Quando ela fala de amar ao próximo como a ti mesmo, ela quer esclarecer que você não pode só viver em prol de uma outra pessoa, assim como você também não pode viver só em prol de si mesmo. É um equilíbrio. Quando você ama o próximo, você se ama. Quando você se ama, você ama ao próximo. Entendido? Então, não fomos feitos para a solidão. Veja alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo do menino lobo. Você já deve ter ouvido essa história, se não pesquisa aí. E que diz que um menino foi criado por lobos, então ali ele tomou aqueles comportamentos de lobo, certo? Então, da mesma forma, se eu quero ser mais humano, se eu quero ser mais cristão, eu preciso conviver com... Fica aí a pergunta, reflita sobre isso, responda sinceramente para você mesmo. E seja sincero com as suas próprias experiências, com as suas próprias memórias. Geralmente, quando nós lembramos de algo que nos deixou feliz, nós estávamos simplesmente sós, isolados. E repito, é uma questão de equilíbrio. Sim, você deve ter os seus momentos sozinho e saber viver isso quando necessário. Mas nós não fomos feitos para exclusivamente viver dessa forma. Há momentos que nós precisamos, nossa intimidade ali, enfim, tudo bem. Mas não vivamos de excessos. Porque quando eu quero ser melhor, no sentido de me tornar mais humano, no sentido de me tornar mais cristão, então eu tenho que conviver com pessoas que sejam assim, certo? E aí vamos agora para o ponto-chave. Ir à igreja, né? Como diz aqui, ir às reuniões. Esses tempos tenho visto muitas pessoas, não só esses tempos, mas na verdade muita gente usa dessa desculpa, né? Eu saí da igreja porque não, lá só tem gente hipócrita, lá o povo é muito isso, é muito aquilo. O perfeito, a pessoa que nunca errou,
a pessoa, não sei nem o que ela pensa, na verdade. Né? Porque ali, a congregação, a igreja, ela deve ser vista como um hospital. Ali vão ter pessoas que uma hora vão servir como enfermeiros, como médicos, e uma hora serão pacientes. Essa pessoa, o médico, uma hora pode ser eu, e uma outra hora eu posso ser o paciente. Dá para entender essa referência? Então eu não posso ir à igreja, à congregação, no intuito de seguir as pessoas. Quando eu vou à igreja, eu vou para compartilhar testemunhos, compartilhar uma mesma visão e, acima de tudo isso, seguir um mesmo Deus. Certo? Quando eu me atenho às pessoas, eu facilmente minto para mim mesma. Eu facilmente uso aquela desculpa quando eu me desvio. Não, eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei de Deus. Isso é uma mentira, isso é uma heresia sem medidas. Porque você não pode estar perto do Pai. Você não pode ser filho se você não obedece ao Pai. Diz que a fé sem obras é morta. Não me basta somente acreditar que Deus existe, pois até o diabo sabe que ele existe. Eu tenho que seguir as suas orientações, eu tenho que obedecer às suas orientações para ser tido como filho de Deus. Certo? Porque como diz, vou aqui pescar um pouquinho aqui no meu computador, diz lá em Efésios 1:5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aí lá em Romanos 9:8, noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. E aí nós vamos bem aqui nesse aqui para dar aquela ênfase maior. João 1:12. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que o receberam, creram. Não é só saber que Deus existe, não é só acreditar que Deus existe. Se eu quero ser considerado filho de Deus, se eu quero ser salvo, preciso me manter obediente às suas orientações. Porque como eu disse anteriormente, Deus não te diz, faz isso, só porque Ele quer mandar em você. Mas Deus te diz isso por amor, para que você se mantenha firme e seja salvo e no fim vá viver na glória com Ele. Então não acredite nessa mentira. Principalmente porque Deus nos manda sempre viver em comunhão para nos aperfeiçoar. Porque às vezes, num erro do outro, eu posso, me corrigir e ajudá-lo, porque Deus diz para ajudarmos uns aos outros. Então não conte essa mentira para você, tá bom? Obrigada e até a próxima.